Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Ivan. O áudio tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Flávia. Antônio Gomes, seja bem-vindo. Vamos agora nesses momentos iniciais. Estava fixando aqui o tema e esperar um pouco mais para observar o ingresso dos interessados nessa live. O áudio está bom? Vocês estão ouvindo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Antônio, o áudio está bom? Estão conseguindo ouvir bem? Rafael, você me ouve? Estão todos ouvindo? Fábio Brito, Luana. Tá me ouvindo, Luana? O som está bom? Bem, pessoal, essa live de hoje nós iremos conversar um pouco sobre os princípios de direito administrativo. Meu nome é Eric Pessoa, eu sou membro do Ministério Público, promotor de Justiça do Estado do Ceará, sou membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho uma experiência na matéria de direito administrativo em virtude do trabalho desenvolvido, das funções acadêmicas e professor também. Então, a minha experiência laboral é desde o início da advocacia. Estive 6 anos como procurador do município de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Lá, por quase todo o período que estive, eu chefiei a Procuradoria Judicial, a Procuradoria Patrimonial e a Procuradoria Fiscal. E agora estou auxiliando o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria, antes de iniciar aqui a temática, tratar um pouco da obra e do convite, falar um pouco desse projeto ousado da editora JH Mizuno, coordenada pelo autor René Duó. Essa coleção, senhores, ela busca tratar o direito de uma forma mais objetiva. Hoje nós observamos que os manuais eles estão cada vez mais complexos, mais aprofundados, e por isso, Margarete, e por isso, Francilane, estão mais volumosos, certo? Maria Teixeira, que está entrando agora, a gente percebe que ao estudar qualquer ramo do direito hoje, nos principais livros, precisa se despender um grande tempo. Então, de forma muito aguçada, a editora JH Mizuno pensou, junto com o coordenador da coleção, em trabalharmos de uma forma diferenciada, uma forma mais objetiva, os diversos ramos do direito e sua aplicabilidade na vida prática. Então, nos lançou um desafio esse de escrevermos, permitindo um acesso bem democrático ao conhecimento jurídico. Esse é o nosso desafio. Sem muita firula, direta ao ponto, dizendo aquilo que é necessário, tanto para aquele que está no início de seu conhecimento
no início da vida acadêmica, como também servindo o livro como objeto para pesquisa daqueles que têm um conhecimento mais aprofundado. Então essa é a cara do nosso projeto, do projeto da JH Mizuno, coordenado pelo René Duó, e que já é um sucesso com diversos livros entre os mais vendidos da atualidade. Pois bem, passada essa breve apresentação minha e do que seria esse livro, esse resumo de direito administrativo que nós iremos trabalhar, hoje eu trarei algumas informações relacionadas ao que consta nesta obra. E escolhemos por bem tratarmos com os senhores os princípios de direito administrativo que são postos pela maioria da doutrina brasileira e que é encontrado em todos os manuais, de uma forma objetiva, de uma forma prática, trazendo informações jurisprudenciais quando necessárias, a fim de que possamos realmente tornar esse tema tão intrigante que é o direito administrativo bem acessível a todos, certo? Quando falamos em princípios, nós pensamos logo que toda ciência ela possui preposições básicas que servem de alicerce para a formação desta dita ciência. Não seria diferente no direito administrativo. Então, nós temos o direito administrativo formado por vários princípios. E esses princípios, eles são verdadeiras molas que engenham a disciplina do direito administrativo e permitem toda uma construção de um sistema. Inclusive, ele vai atingir até mesmo a formação dos intérpretes, daqueles que aplicam a lei, daqueles que legislam, daqueles que executam, enfim. Os princípios eles servem como estes vetores, condutores de todo um sistema. Dentro do direito administrativo, buscando socorro em referência ao eminente doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, ele aponta dois princípios como pedras de toque do sistema administrativo brasileiro, que seria o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Logo, esses dois, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, são pedras de toque no sistema administrativo. Então, quando eu penso na supremacia do interesse público sobre o privado, ele é um princípio determinante para que os interesses públicos pertinentes à administração pública se sobreponham aos interesses particulares, aos interesses privados. E a partir disso, Andréa, Rafaela, nós temos o quê? Nós temos uma situação em que ao administrador público lhe é conferida diversas prerrogativas a fim de que possa atender os anseios estatais, anseios estes que são verdadeiros anseios da coletividade. Como exemplo clássico do princípio da supremacia do interesse público, nós temos o exemplo da desapropriação. A desapropriação, o Estado, ele através de uma justa indenização, ele retira da esfera do particular um patrimônio, um bem, a fim de que possa usar daquele patrimônio, daquele bem, no interesse de toda a coletividade. Eu tenho uma rua e eu preciso permitir um aumento do fluxo de pessoas que circulem nessa rua, de veículos. O que é que eu vou fazer? Eu vou desapropriar aqueles imóveis a fim de permitir um alargamento das vias para aumentar a circulação de veículos, a fruição daquele trânsito. Então, neste momento, eu já observo claramente a supremacia do interesse público agindo. Nós observamos outras situações agora há pouco mesmo, inclusive numa situação relacionada à execução da pena,
nós observamos que até numa matéria penal, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de sua corregedoria, inviabilizou a saída temporária de presos e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo questionou a legalidade deste ato daquela corregedoria diante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ disse que, em virtude da pandemia, da Covid, atendendo à supremacia do interesse público, melhor realmente restringir a saída temporária daqueles presos neste momento pandêmico, a fim de resguardar as famílias destes apenados, resguardar a própria sociedade e resguardar até mesmo o seio do estabelecimento prisional quando do retorno destes indivíduos. Então nós observamos que a supremacia do interesse público ela realmente está presente em diversos pontos e se comunica com outros âmbitos do direito, afinal o direito ele é único. Há divisões a fim de estudos didáticos, de uma melhor compreensão, né? Paralelo à supremacia do interesse público, nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, nós temos que o administrador, o agente público, ele é um mero gestor do interesse público. Ele não pode, em hipótese alguma, dispor do interesse público. Nós temos, a partir desta premissa, que não é possível ao administrador ele renunciar a direitos que devem ser resguardados a fim de atender o interesse de uma coletividade. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desde os idos dos anos 80, tem considerado a indisponibilidade do interesse público a fim de não permitir renúncias fiscais, renúncias de receita tributária que não amparada em lei. Ora, o administrador ele não pode fazer cortesia com o chapéu alheio. Se existe uma lei categoricamente implicando a incidência de determinado tributo, não pode aquele gestor, a fim de fazer valer um ato de populismo ou mesmo de pessoalidade em relação a uma amizade, por exemplo, renunciar multas, renunciar à arrecadação. Então, somente a renúncia fiscal é permitida se houver uma disposição legal que ampare este ato sob pena de haver uma violação à indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, eles servem de pedras de toque, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, e vão estar, de uma forma ou de outra, inseridos em todos os demais princípios. Partindo dessa premissa, desses dois principais, digamos assim, princípios abordados no estudo da disciplina do direito administrativo, avançamos de pronto para aqueles princípios que são, de forma reiteradas, explicadas e ponderadas, uma vez que são explicitados na própria Constituição Federal, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inclusive, é muito comum, Vládia Fernandes, Luciana Tavares, que estão aqui nos assistindo, Pedro Abiessabe, meu amigo, tudo bem? É muito comum nós observarmos aquela regra mnemônica de chamar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência de LIMP, né? O LIMP, lá previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Dentre estes princípios, o princípio primeiro exposto pelo legislador constituinte é o da legalidade, lá do artigo 37 da Constituição. Pelo princípio da legalidade, ele, na administração pública, difere daquele previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que é aplicável ao particular. O particular pode fazer qualquer coisa que a lei não diga que é proibido. Segundo as palavras, a dicção do artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No caso do administrador público,
ele só pode agir se pautado na lei. Eu costumo dizer que a administração pública, ela está para a lei, assim como um trem está para o trilho. Ou seja, a administração pública, o administrador, o gestor, o agente público, ele deve trilhar o seu caminho na bitola da lei, assim como o trem só anda em cima do trilho, na bitola do trilho. E aí nós percebemos o seguinte, que ainda quando haja uma discricionariedade para a atuação do agente da administração pública, esta discricionariedade, qualquer permissivo, será também, Jesse, será também, Paulo, pautado na lei. Então, a lei, ela, por vezes, oferece caminho A e caminho B para o agente da administração agir. Mas nunca o administrador público ele pode agir senão amparado na legalidade. Daí o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é utilizado em fundamentos de diversas decisões dos tribunais superiores. Recentemente, por exemplo, normalmente os princípios, quando são mal feridos, eles vão em bloco. Fere a legalidade, fere a moralidade, há um desvio de finalidade. Mas, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça já disse que a contratação de servidores temporários para exercer uma função que deveria ser perene, como a de professor, que não há nada de excepcionalidade, não há nada de surpresa, seria um caso de, além de ato de improbidade por afetar, macular a moralidade pública, também malfere a legalidade, uma vez que a lei ela traz este caminho que deve haver a submissão da contratação ao concurso público para cargos efetivos, para situações de funções efetivas perenes, ok? Indo mais adiante, senhores, vamos falar agora do princípio da impessoalidade. Estamos nos aproximando das eleições e este princípio ele fica muito em voga porque ele tem duas vertentes. A primeira vertente do princípio da impessoalidade, ele determina que os administrados, ou seja, os cidadãos comuns que estão fora da administração pública, devem ser dispensados tratamentos iguais, Dr. Glauber Gomes. O senhor sabe muito bem disso, melhor até do que eu. Além dessa vertente dos tratamentos iguais dispensados aos administrados, Jefferson, nós também temos a seguinte situação, Roberto. Qual é? A situação de que ao administrador não é possível se valer da coisa pública a fim de uma autopromoção. Inclusive, a própria Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 1º, fala que a publicidade dos atos, programas, obras, enfim, devem ter um caráter meramente educativo e informativo, não podendo valer-se o administrador de uma promoção pessoal, nem mesmo que seja de forma indireta, de forma reflexa, como é muito comum observarmos em algumas situações, alguns símbolos ou cores que fazem alusão a determinado partido ou determinada pessoa. Esse tipo de comportamento, professor Sandro Costa, ele malfere o princípio da impessoalidade, como o senhor bem sabe, ok? Ainda indo nestes princípios explícitos, nós temos o princípio da moralidade. Pelo princípio da moralidade, José dos Santos do Carvalho Filho, ele aponta esse princípio como o principal princípio na obra dele. Inclusive, ele trata com muita delicadeza, com muito cuidado, com muita atenção sobre o princípio da moralidade no âmbito da administração pública. Princípio este que está relacionado à verdadeira boa-fé, à verdadeira eticidade dentro da administração pública. E nós observamos que esse princípio ele
tem tamanha robustez que, ao passar dos anos desde o texto constitucional, vem sendo inserido em diversos atos normativos esparsos, em diversas legislações, inclusive a tão conhecida Lei de Improbidade Administrativa, que busca velar, tutelar a probidade administrativa. De forma que este princípio da moralidade, ele também não vai estar dentro da análise do mérito administrativo quando há um questionamento sobre ele. Ele vai haver, se houver uma mácula, vai haver uma inapropriada utilização do aparato administrativo a fim de macular a administração, a fim de macular a lei. Enfim, essa situação por completo que permite inclusive o judiciário se imiscuir a fim de observar e salvaguardar a tutela administrativa. Indo mais adiante, nós temos o princípio da publicidade. Pelo princípio da publicidade, nós temos que os atos administrativos, eles devem ser divulgados. E essa divulgação dos atos, através de uma imprensa oficial, através de um portal, através de um jornal, ela, além da situação de permitir que que a administração e os seus atos passem a ter eficácia e passem a produzir efeitos, também permite, é uma ferramenta para o controle social. De modo que, quando o indivíduo tem conhecimento da publicidade dos atos administrativos e ele observando uma situação anômala, uma situação incongruente, ele pode muito bem atacar aquele ato através dos mecanismos de controle popular, como a ação popular, como também através do próprio direito de petição, do direito de representação, ou enfim, a publicidade não apenas relacionada à eficácia dos atos administrativos, a partir do momento de sua publicidade passam a valer, também tem essa nuance comportamental de permitir que os órgãos de controle e o cidadão possam atuar em fim de preservar a moralidade administrativa, a tutela da administração pública, a finalidade, enfim. Então, de uma forma bastante rápida e objetiva, como é o nosso projeto, nós já pincelamos aqui vários princípios, 6 princípios, 2 não explícitos e 4 explícitos na Constituição. Passando agora para o quinto explícito lá no artigo 37, que é o princípio da eficiência, princípio esse que foi consagrado a partir da emenda constitucional 19 de 1998. Pelo princípio da eficiência, a administração ela deve buscar uma situação de otimização de sua atividade, deve atingir os resultados práticos almejados com o mínimo de desperdício, utilizando-se da melhor forma possível daquilo que ela tem. Os diversos concursos públicos, por exemplo, que buscam selecionar os melhores candidatos a fim de preencherem os cargos públicos, é um exemplo claro deste princípio da eficiência. Ok? Quando nós observamos diversas medidas de tecnologia que estão participando agora dos tribunais, dos ministérios públicos, business intelligence, enfim, diversas ações que buscam tornar a administração pública mais ágil, também verificamos o princípio da eficiência se robustecendo no seio da administração pública. Ok? Passado esses princípios explícitos, vamos agora para outros princípios e que nós podemos comentar aqui, trazendo alguns pontos também da jurisprudência
dos tribunais superiores, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo no ano de 2019, 2020, o que tem de mais recente relacionado a estes princípios. Eu escolhi o primeiro a ser tratado aqui, o princípio da presunção de legitimidade. Certo, Giovana? Certo, Marlon? O princípio da presunção de legitimidade, ele é muito importante para fazer girar a atividade administrativa. Determina que os atos administrativos presumem-se legítimos. Imaginem só se um agente da administração, toda vez que praticasse um ato, tivesse que buscar uma tutela jurisdicional para dizer que aquele ato é válido. Então, a partir do momento que o agente da administração pública ele pratica algum ato administrativo, presume-se que esse ato ele está eivado de legitimidade. Ele está em acordo, em consonância com a lei e, portanto, já está apto a produzir todos os efeitos possíveis relacionados àquele ato. É claro que essa presunção de legitimidade ela é relativa, ou que chamamos juris tanto. Ela admite prova em contrário. Nós temos diversos exemplos relacionados à presunção de legitimidade do ato administrativo, como, por exemplo, a autuação de trânsito. Quando o agente de trânsito faz uma autuação em um carro, em um veículo, que acabou de passar por um sinal que estava vermelho, um semáforo vermelho, ele não sabe exatamente naquele momento quem era o condutor. Então, ele anota a placa, faz a autuação relacionada ao veículo, que ele presume quem esteja conduzindo seja o proprietário. Chega o auto de infração lavrado contra o proprietário do veículo. Mas se o proprietário do veículo não era o condutor, neste dia eu não estava na cidade. Quem estava conduzindo o veículo era a minha esposa, era o meu irmão. É possível questionar essa situação junto à administração pública sem maior dificuldade e indicar o condutor do veículo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, observou uma situação em que o adicional de insalubridade de servidor público federal teria sido indicado em patamar mínimo em virtude de uma perícia oficial do Departamento de Perícias Médicas de determinado estado da federação. E o voto de relatoria do ministro Celso de Mello entendeu que o questionamento que foi levado ao judiciário não foi feliz em trazer provas cabais que pudessem dizer o contrário do que o perito oficial teria dito sobre o nível de insalubridade. E ele levou em consideração a presunção de legitimidade destes atos administrativos. Então, sempre nós observamos no dia a dia situações que buscam fundamentação do ato administrativo a partir de uma presunção de legitimidade. Indo mais adiante, senhores, vamos falar aqui do princípio da continuidade. Esse princípio ele é muito comum ser objeto de indagação em exames. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, concursos públicos. Pelo princípio da continuidade do serviço público, nós temos que a atividade estatal deve ser perene, certo? Esse princípio, inclusive, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, ele é corolário do princípio da indisponibilidade do interesse público. A atividade da administração deve ser contínua. E dentro dessa continuidade, ou seja, não pode parar, nós temos algumas situações que sempre são observadas em exames, né? Relacionado, por exemplo, à interrupção do serviço de energia. É possível haver uma interrupção do serviço de energia, do fornecimento de energia elétrica em determinada residência, certo? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, pode sim haver uma interrupção em caso de inadimplência, desde que ocorra uma prévia comunicação ao usuário do serviço inadimplente. Então, é possível interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, atendendo esse requisito. Prévia comunicação
certo? Também há, na própria lei de concessões de serviços públicos, previsões legais de interrupção do serviço para melhoria na rede, desde que haja também uma comunicação prévia. Em relação à inadimplência, o Superior Tribunal de Justiça ele fundamenta a possibilidade desta interrupção segundo uma situação de manutenção do próprio serviço para a coletividade. Uma vez que, segundo o STJ, se fosse permitido a inadimplência, aquele ônus poderia se elevar a tal monta que inviabilizasse o serviço pela fornecedora, de modo que todos seriam prejudicados. Portanto, o Tribunal Superior de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, ele pensa ser realmente importante essa interrupção a fim de respaldar toda a coletividade. Outro momento que nós observamos a questão do princípio da continuidade é a consideração de ilegalidade de greve em serviços essenciais. Nós observamos que alguns movimentos paredistas, quando envolvem serviços públicos considerados de alta importância, exige aquela situação de continuar o serviço, mas de uma forma mais precária, sem toda a sua força motriz, né? As operações tartarugas, como a gente observa em relação à auditoria fiscal, em relação a transportes públicos, sempre se tem uma situação mínima para a garantia do serviço, de modo que ele não seja interrompido, ok? A fim de que não seja considerado ilegal a greve. Nós temos outra situação também, que é da exceção do contrato não cumprido, né? A exception non-adimplent contracts. Antigamente, não admitia-se em hipótese alguma. A doutrina mais moderna e o próprio Superior Tribunal de Justiça admitem também, agora, a exceção do contrato não cumprido. Desde que os contratos administrativos respaldados pela Lei 866 de 93 estejam com atrasos superiores a 90 dias, ok? Senhores, vamos seguindo mais em frente, falando agora do princípio da autotutela, certo? Pelo princípio da autotutela, a administração pública ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou podem revogá-los por mera conveniência, certo? Esse entendimento da autotutela, da autorregulação da administração pública, sem que haja necessidade do judiciário imiscuir-se na situação do ato administrativo, nós temos inclusive entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal, na súmula 473, certo? A administração pública ela tem um prazo para que reveja os seus próprios atos quando ilegais e desta ilegalidade decorrerem efeitos favoráveis aos destinatários, que é de 5 anos, segundo a Lei 9784 de 99. Segundo mais adiante, senhores, vamos falar aqui do princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ele determina que devem ser tratados de maneira igual aqueles iguais e de maneira desigual os desiguais na estrita medida de sua desigualdade. Princípio este muito bem ponderado na oração aos moços de Rui Barbosa. Este princípio ele inclui também entendimento no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e tem situação sumulada quando nós observamos o limite de idade para inscrição em concurso público, que só é legitimado quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo. É a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Princípio do contraditório e da ampla defesa, né, determina que ninguém será julgado sem ser informado previamente de procedimento instaurado contra sua pessoa. É conferido a todos exercer um contraditório, uma ampla defesa. Esse princípio ele teve uma situação de pequena celeuma entre os tribunais superiores, porque em determinado momento o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal da Cidadania, disse que
para o exercício do contraditório e da ampla defesa, deveria-se, em sede de processo administrativo, aquele que estivesse sendo demandado, processado, ter uma defesa técnica. Por defesa técnica, considera-se aquela defesa promovida por um advogado. No entanto, logo após a edição desta súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal veio através de uma súmula vinculante, portanto, com todos os efeitos que a súmula vinculante produz, súmula vinculante de número 5, dizendo que era desnecessário a defesa técnica promovida por advogado, de forma que aquela súmula do STJ tornou-se superada, certo? Temos ainda o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, determinando que haja uma certa adequação e necessidade dos atos realizados pela administração, né? Os meios devem ser utilizados de forma adequada a se atingir os fins almejados. Este princípio ele também é consagrado na Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações e restrições em medida superior àquelas estritamente necessárias. Ok? Senhores, aqui nesse tempo, nesses aproximadamente 40 minutos, nós divagamos sobre os principais princípios da administração pública. A editora JH Mizuno libera agora um cupom de desconto, o cupom AD221, AD221, para quem quiser adquirir o nosso livro, que já encontra-se em pré-venda no site da JH Mizuno. Lembrando, a nossa obra, como as demais obras desta coleção, elas procuram tratar o direito direto ao ponto, sem firulas e com muita objetividade, fazendo com que o aluno iniciante, o acadêmico, ele já tenha condição de entender os institutos jurídicos tratados nas diversas searas do direito, como também aquele que tem um conhecimento mais aprofundado, rememorar os conceitos já estudados, certo? Então, agradeço a atenção, fica aqui o meu abraço, o meu desejo de sucesso a cada um e de um até breve. Se alguém tiver interesse de ouvir um novo tema, uma nova parte aqui do livro discutida nessa forma flash, podem mandar aí a sugestão que a gente está aberto. Um grande abraço, obrigado Pedro Abiessabe, obrigado Rafael, valeu meus amigos, um grande abraço.